Oi pessoal, eu sou Gabi Quirilo e sejam muito bem-vindos a esse canal. E hoje nós vamos aprender a fazer essa blusinha para sair e arrasar por aí. Mas antes eu preciso que você ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Já se inscreve aí no canal e dá seu like nesse vídeo para eu poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo inédito para você. Então é isso, pegue sua agulha e vem comigo, vamos fazer crochê. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que aprender, né, para começar a executar essa blusa, é o motivo. O motivo, ele é composto, cada fileira de motivos, por 3 carreiras, certo? E elas são intercaladas com pontos altos e essa florzinha aqui. Eu, particularmente, acho esse motivo muito delicado, adoro. Como que ele é feito? Aí vocês pegam o caderninho, a caneta e vão anotando até para se habituar a seguir o roteirinho que vocês mesmos fazem, tá? A gente começa com 8 pontos altos iniciais, depois começa a executar a florzinha, que é basicamente só correntinhas e pontos baixos. Depois, esses pontos altos do meio, essas carreiras de pontos altos do meio, elas têm sempre 7 pontos altos, tá? Mais florzinha, 7 pontos altos e no final 8. Então, nos cantos sempre tem 8, tá bem? Vamos começar agora a saber como é que nós vamos fazer isso. Bom, obedecendo aquela regrinha que eu mandei para vocês, que as carreiras do meio serão de 7 pontos e as dos cantos de 8, eu devo dizer para vocês que eu fiz a minha primeira, porque a blusa é composta de 2 lados, depois vocês vão entender isso melhor. Mas a minha primeira eu fiz com 51 pontos, 51 correntes, que seriam um tamanho P. Então, se vocês precisarem aumentar, vocês vão aumentando de 7 em 7, de modo que vocês insiram motivos no meio. Eu, como vou fazer uma amostra aqui, eu vou fazer 37 pontos. Vou explicar para vocês como é que vai ser. Então, eu vou fazer aqui 37 correntes. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19... Trinta, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 37 pontos, porque aqui vai ser só uma amostra, tá bom? 37 correntinhas. Então, eu vou subir 2 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E aí, na 4ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E agora, nós temos 2, né? A primeira que é considerada um ponto alto e o ponto alto. E aí, vamos fazer mais 6 para completar os 8 da primeira parte, da primeira fileira de motivo, do motivo. 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre a execução dos pontos, vão lá no meu crochê do zero e deem uma olhada, deem uma revisada, tá bom? Acabamos aqui os 8, sempre lembrem de conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque esses motivos precisos é muito importante que você faça a quantidade exata para poder dar certo. 3 correntes,
pulo 3 correntinhas de base, na quarta faço um ponto baixo. Melhor, um ponto alto. Um ponto alto na quarta corrente. Mais 3 correntes. Pulo 3 correntes de base e na quarta vou fazer um ponto alto e mais 5, não, mais 6. Vocês lembram que os motivos, os conjuntinhos de ponto alto do meio do motivo, eles têm 7 pontos altos e não 8, como os iniciais e os finais. E aí, vamos fazendo, quantos temos? 1, 2, 3, 4, 5, mais 2, 7. Três correntes, para começar a formar o início da segunda florzinha. Pula 3, 1, 2, 3, e na quarta, um ponto alto. Faço mais 3 correntes e um ponto alto na quarta, pulando mais 3 de base. 1, 2, 3, na quarta, mais um ponto alto. E agora eu vou fazer mais 7, porque é o final, vocês estão vendo? Então, são 8. 8. Pronto, esse é o final da primeira carreira do motivo, porque o motivo ele tem 3 carreiras, né? Então, aqui no final da primeira carreira, vocês viram que vocês têm 8 no início, 8 no final e sempre 7 no meio, certo? Por isso que vocês, se forem aumentar, eu aconselho a vocês, se forem fazer um tamanho M, aumentar mais 7, se forem fazer um tamanho G, mais 7, e assim vocês vão aumentando de 7 em 7, sempre no meio, porque nos cantos tem que ter 8 e 8, tá? Vamos agora fazer essa primeira parte aí, façam a de vocês e voltamos para a segunda. Voltamos agora para a segunda parte. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, começando com 2 para dar altura, que será já o primeiro, e depois mais 7 para completar esses 8 pontos iniciais da nossa segunda carreira do motivo, do ponto fantasia. Lembrem-se sempre de nesse início ir contando para não se confundir, tá? Certifiquem-se de que vocês realmente têm 8 antes de passar para a segunda etapa. Eu estou aqui com os meus 8 e agora, para começar a fazer a segunda carreira da florzinha, da primeira florzinha, eu vou fazer 2 correntes. E aí, aqui, ó, no canto, vou encaixar um ponto baixo. Vocês estão conseguindo ver onde ele foi encaixado? Foi bem aqui no cantinho, no meio. E aí, aqui em cima desse ponto alto do meio, vou encaixar mais um. E aqui no cantinho, mais outro. Serão 3 pontos baixos aqui no meio, tá? 2 correntes. E aí, eu sigo fazendo os pontos altos sobre pontos altos. Estamos no meio, então vamos fazer apenas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vamos fazer a segunda carreira da segunda florzinha. Duas correntes. Um ponto baixo encaixado aqui no canto do primeiro buraquinho. Aqui em cima do ponto alto, mais um ponto baixo encaixado. E o outro no segundo cantinho lá do segundo quadradinho. Duas correntes e agora estamos no final, serão 8 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto, nenhuma dificuldade. Tenho certeza que vocês vão fazer essa blusinha com a maior facilidade. Lembrem-se de preencher esse cantinho aqui, né? Lá na minha aulinha de ponto baixo, de ponto alto, eu ensino bem como você não deve desprezar esse cantinho, para ficar bem reto o seu crochê e você não perder ponto. Temos aqui a segunda carreira do motivo. Estão vendo já a florzinha se formando? Façam aí a de vocês e voltamos para a terceira carreira do motivo. Vamos agora para a terceira carreira de motivo e última, né? O que vocês vão fazer agora é repetir um acima do outro, então sem mistério. Vamos fazer 2 pontos. Estamos no início, então são duas correntes, né? Para dar o início, que é o primeiro ponto alto. Estamos no início, então serão 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para finalizar a florzinha, vamos fazer 3 correntes. 3, e aí um ponto alto aqui exatamente no ponto baixo do meio. Um ponto alto. Mais 3 correntes. E vamos fazer os 7 pontos altos do meio. Temos o 7º, 3 correntes, 1, 2, 3, um ponto alto no ponto baixo do meio da florzinha. Três correntes, ponto alto em cima de ponto alto, estamos no final, teremos 8. Então, vamos lá fazer 8 pontos altos. E acabamos a primeira parte, né? O primeiro motivo. E agora, o que é que acontece? Nós vamos intercalar. Isso significa que aqui onde tem essa fileira de pontos altos, vai ser uma florzinha. E aqui onde tem florzinha, vai ser ponto alto. E assim segue, né? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer os 2 pontos altos para subir. E aí, você vai fazer as 3 correntes da florzinha. Deixa eu puxar mais linha. E aí, você vai fazer um ponto alto exatamente aqui no 4º ponto alto de baixo. Depois, você vai fazer mais 3 correntes.
E já aqui nesse primeiro quadrado da florzinha, você vai encaixar três pontos altos, desculpem. 2, 3. Aqui no ponto alto do meio, você vai encaixar um ponto alto. E aqui no canto, mais 3. Vejam bem que aconteceu. Você aqui ficou com a florzinha e aqui você vai ficar com aquela carreira de pontos altos, tá? E vai continuar aqui. Já direto você faz 3 correntes. E aí, aqui no quarto, você faz um ponto alto, 3 correntes, mais aqueles pontos altos naquele esquema que eu falei pra vocês. 3 na primeira pétala de cima, um ponto alto bem no meio e mais 3 na segunda pétala de cima. Então, você chegou no canto, quando você chegar no canto, você vai pular os primeiros 4, vai fazer 3 correntinhas, né? Então, você pula no quarto ponto, você faz um ponto alto, mais 3 correntinhas, e agora um ponto alto aqui no último dos últimos. E vejam como vocês estão. Bom, então eu completei o motivo para solucionar aquela dúvida, né? De como você começa a intercalar aqui, tendo 8 pontos no início. Mas é fácil, depois que você faz as suas 2 primeiras correntinhas, que são o primeiro ponto, você vai fazer mais 3 aqui dentro. Então, você já vai ter um quarto aqui, que vai ser o do meio, né? Que é aquele acima do ponto alto. E mais 3. Então, somos 8 antes que você faça as 3 correntinhas para poder fazer o ponto alto aqui no meio, né? No quarto ponto, conforme eu tinha ensinado antes. Então, vocês podem ver que o motivo, ele intercala perfeitamente, assim, é pura matemática, sem dificuldade, tá? Então, eu fiz aqui 42 carreiras de motivos, começando e terminando exatamente da mesma forma que eu ensinei agora pra vocês. Enorme. 42 eu digo contando pelas flores. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, são 42, tá? Ela é bem grande, porque a ideia é dobrar no meio. E pegar a segunda que eu fiz, que vocês vão fazer exatamente igual uma à outra. E colocar ao lado. Certo? Agora, eu vou subir um pouquinho a minha câmera para vocês observarem que ela está dessa forma. Elas têm exatamente a mesma altura, tá? É a tensão do ponto e a quantidade de vezes que eu já manuseei que dá essa diferençazinha. E aí, quando você... Aqui são os ombros, ela vai abrir dessa forma, como vocês viram ali na foto. Isso significa que você vai fazer uma costura aqui, para poder formar o decote, e mais 2 aqui dos lados. E aqui no meio vai vir a faixa, certo? Só para vocês se situarem no que vamos fazer agora. A minha, eu vou costurar porque eu deixei ela solta aqui no finalzinho, como vocês viram lá, tá? Na foto. Eu vou começar a costurar
no terceiro motivo e vou costurar até terceiro, não é isso? Não, no quarto motivo eu começo a costurar, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Eu vou costurar até o 12º motivo, partindo do quarto, tá? E aqui no meio vou fazer da mesma forma para formar a cava, certo? Então, vocês vão costurar aqui comigo e depois nós vamos dar os acabamentos para vocês verem como é que vai ser. Ah, uma coisa importante é vocês perceberem que eles começam exatamente do mesmo jeito. Então, quando eles se encontram aqui no meio, eles vão se encontrar iguais. Quando você acaba em 42, no final, ele dá exatamente o diferente. Aí, você vira ele de lado para ele intercalar. Na hora que vocês forem costurar, para ficar um acabamento mais bonito, para dar uma continuidade, tá bom? Então, vamos lá costurar e voltamos para dar os acabamentos. Bom, como eu havia dito para vocês, vocês vão começar a costurar, né? Eu não sabia ao certo quantos motivos eu tinha costurado do outro lado. Aí fui contar, eu pulei os primeiros 3, encaixei aqui a minha linha no quarto com um nozinho simples, como vocês estão vendo. Vou tentar dar uma ajuda aqui a vocês a começar a costurar, mas sempre procurem uma posição bem confortável. Uma hora que vocês estejam com bastante paciência, ponham uma música e façam isso, porque eu sei que costurar é o terror de muita gente. Então, você vem aqui do outro lado, o oposto ao que você deu o nozinho, e começa a seguir fazendo pontos simples. Eu tô costurando do lado direito, tá? Não do avesso. Nesse caso, eu costuro do lado direito. Isso varia muito de acordo com a peça que você vai fazer. Mas nessa aqui eu vou costurando do direito. E aí, eu vou um lado e o outro encaixando nos pontinhos. Eu não vou fazer isso na frente da câmera, porque realmente é muito difícil fazer costura com coisas no caminho. Mas é assim, é bem simples, e aí você vai apertando para fechar completamente. Então, eu vou aqui desligar a minha câmera e vou seguir fazendo. Mas aí vocês lembrem que vocês vão pular os primeiros 3, estão vendo como ela fica? Fica uma costurinha, quando você aperta, ela fica bem apertada realmente. E aí você vai unindo os motivos, tá? Lembrem-se que eu pulei os primeiros 3. Depois fiz 9, costurei 9. E depois eu vou puxar, dobrar no meio. E vou fazer a mesma coisa aqui dos lados, pulando 3 e costurando 9, certo? Só que aí eu vou costurar juntos, né? Pra fazer as cavas. Dessa forma. Vou abrir eles aqui juntos e vou costurar, tá? Pra aqui ficar o ombro. Vocês vendo a foto da blusinha, vocês vão ter uma ideia exatamente do que eu fiz aqui. Então, eu vou costurar e volto com vocês pra gente fazer os acabamentos. E agora, por fim, e não menos importante, você vai fazer o acabamento de ponto picô. Eu tô aqui com a minha amostrinha de ponto baixo com ponto picô. E como você vai fazer isso? Você vai prender em cada um dos lados da blusa e vai fazer. Tô dando só um exemplo, eu vou mostrar onde é que vocês vão colocar direitinho. Vai fazer 7 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você chegar no 7º ponto baixo, você vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e aqui nessa correntinha de base, ou seja, a primeira, você vai fazer um ponto baixíssimo. E vai continuar fazendo seus pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, e aí novamente 3 correntes, e aqui na correntinha de base, que é essa primeira que você fez, você faz um ponto baixíssimo. Opa, escorregou aqui. Um ponto baixíssimo. E vai fazendo novamente 7 pontos baixos. O resultado é que ele vai ficar com esse acabamento aqui, com essas bolinhas. Você achata um pouquinho ela fica umas bolinhas assim. Aí eu vou mostrar pra vocês na blusa como fica. Vocês estão vendo aqui nas pontas, que é aqui, ó, nas bases das costurinhas que você fez, nas mangas e aqui nos decotes, da frente e atrás, só para dar um charme, um ar mais romântico à blusinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.